da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 22. Como isso é gostoso! Sorriu, olhando à sua volta com prazer. Creio que devemos aprovar um voto de agradecimento à mamãe. Vocês não acham, rapazes? Ouviram-se murmúrios de assentimento dos rapazes. Sentada no que havia sido a bergère de Mary Carson, recoberta agora de uma seda creme pálida, Fee inclinou a cabeça. Maddie enroscou os pés em torno do escabelo que lhe fazia às vezes de poltrona e obstinou-se em manter os olhos fixos na meia que estava serzindo. Bem, o padre de Bricassar organizou tudo e mostrou-se muito generoso, continuou Paddy. Depositou 7.000 libras no banco em meu nome e abriu cadernetas de poupança com a importância inicial de 2.000 libras para cada um de nós. Receberei 4.000 libras por ano como gerente da fazenda e Bob 3.000 como subgerente. Os rapazes que já estão trabalhando, Jack, Hugh e Stu, receberão 2.000 e os pequenos 1.000 libras anuais, até chegarem à idade de saber o que querem fazer. Quando os pequenos crescerem, o espólio pagará a cada um uma renda anual igual à dos irmãos que estiverem trabalhando em Drogheda, mesmo que eles não queiram trabalhar na fazenda. Quando James e Patsy completarem 12 anos, serão enviados a Riverview College, em Sydney, como internos, e ali serão educados às expensas do espólio. Mamãe terá 2.000 libras por ano para si, e o mesmo será dado a Maddie. Para custear as despesas da casa, receberemos 5.000 libras, embora eu não saiba onde foi que o padre descobriu que precisamos de tanto dinheiro para dirigir a casa. Segundo ele, isso servirá para a hipótese de querermos fazer maiores alterações. Recebi suas instruções no tocante ao que deve ser pago à Sra. Smith, a Minnie, a Kat e a Tom, e devo dizer que ele não foi mesquinho. Quanto aos outros salários, estes serão fixados por mim. Mas minha primeira decisão como gerente é contratar pelo menos mais 6 pastores para que Drogheda possa ser dirigida como deve ser. A fazenda é grande demais para tão pouca gente. Isso foi o máximo que ele disse em toda a sua vida, à guisa de censura sobre os métodos de sua irmã na gestão da propriedade. Nunca passara pela cabeça de ninguém a ideia de ter tanto dinheiro. Continuaram todos sentados em silêncio, tentando assimilar a boa sorte que lhes caía do céu. Não chegaremos a gastar nem a metade disso, Paddy, disse Fee. Ele não nos deixou nada em que gastar. Paddy olhou carinhosamente para ela. Eu sei, mamãe, mas não é bom pensar que nunca mais teremos de preocupar-nos com dinheiro? Ele limpou a garganta. Agora tenho a impressão de que mamãe e Maddie ficarão um pouco sem ter o que fazer, prosseguiu. Nunca fui muito bom com números, mas mamãe soma, diminui, divide e multiplica como uma professora de aritmética. Por isso, ela será a guarda-livros de Drogheda, em substituição ao escritório de Harry Gold. Eu não sabia disso, mas Harry empregou um sujeito só para lidar com as contas de Drogheda, e de momento ele está com falta de empregados, de modo que não se incomoda de passar-nos o serviço. Aliás, foi ele quem sugeriu que mamãe seria uma boa contabilista, e vai mandar uma pessoa de Dili para ensiná-la a fazer tudo direitinho, mamãe. O negócio, aparentemente, é muito complicado. Você terá de escriturar os livros. O livro razão, o livro caixa, os diários, registrar tudo no livro de registro e assim por diante. O bastante para mantê-la ocupada, embora não seja um trabalho tão duro quanto o do fogão e o do tanque de lavar roupa, creio eu. Maddie por pouco não gritou. E eu? Eu lavei tanta roupa e cozinhei tanta comida quanto mamãe. Fee estava sorrindo, realmente sorrindo, pela primeira vez desde que tivera notícias de Frank. Vou gostar do serviço, Paddy, vou gostar mesmo.
Assim me sentirei parte de Drogheda. Bob vai ensiná-la a dirigir o novo Rolls, pois você terá a incumbência de fazer as viagens a Dili para ir ao banco ver Harry. Além disso, será bom para você saber-se capaz de ir aonde quiser sem depender de que um de nós esteja por perto. Estamos muito isolados aqui. Sempre tive a intenção de ensinar vocês, meninas, a dirigir, mas até agora nunca tive tempo para isso. Está bem, Fi? Está bem, Ped, retrucou ela com expressão feliz. Agora, Mad, vamos tratar de você. Mad depôs a meia e a agulha e ergueu os olhos para o pai com uma expressão em que se mesclavam a indagação e o ressentimento, certa de saber o que ele diria. Sua mãe estaria ocupada com os livros e, portanto, caberia a ela o serviço de supervisionar a casa e seus arredores. Eu detestaria vê-la transformar-se numa ociosa e esnobe senhorita, como algumas filhas de poceiros que conhecemos, disse Ped com um sorriso que lhe tirou das palavras qualquer indício de desdém. Por isso, vou dar-lhe um serviço de tempo integral também, Madzinha. Você inspecionará as passagens internas para nós, Borehad, Creek, Kerson, Winnemurra e North Tank. Tomará conta do Home Paddock. Será responsável pelos cavalos de lida e saberá quais são os que estão trabalhando e quais são os que estão sendo substituídos. Nas épocas de reunião dos carneiros e de parição, trabalharemos todos juntos, é claro, mas nas épocas normais você trabalhará sozinha, suponho eu. Jack poderá ensinar-lhe a manejar os cachorros e a usar o chicote. Você ainda é uma garota levada, e por isso calculei que talvez gostasse mais de trabalhar nas passagens do que ficar flanando aqui em casa, rematou, com um sorriso maior do que nunca. O ressentimento e o descontentamento haviam fugido pela janela à proporção que ele, falando, voltava a ser o pai que a amava e pensava nela. Que acontecera com ela para duvidar dele dessa maneira? Mad sentiu tanta vergonha de si mesma que teve ímpetos de enfiar a grande agulha de cerzir na perna, mas estava tão feliz que não poderia pensar por muito tempo em nenhuma espécie de autopunição. De qualquer maneira, aquele era apenas um modo extravagante de expressar seu remorso. Seu rosto se iluminou. Ai, papai, adorarei fazer isso. E quanto a mim, papai? Perguntou Stuart. As meninas já não precisam de você aqui em casa, de modo que voltará para as passagens, Stu. Está bem, papai. Ele olhou com ternura para Fi, mas não disse uma palavra. Fi e Mad aprenderam a dirigir o novo Rolls Royce que Mary Kerson recebera uma semana antes de morrer, e Mad aprendeu a manejar os cachorros, enquanto Fi aprendia a escriturar os livros. Não fora a continuada ausência de Padre Ralph e Mad, pelo menos, não fosse a continuada ausência de Padre Ralph e Mad, pelo menos, se teria sentido inteiramente feliz. Era isto mesmo que sempre ambicionara fazer, estar lá fora, nos pastos, montada num cavalo, executando o trabalho dos pastores. Entretanto, o desejo de ver o Padre Ralph continuou ali também. A lembrança do seu beijo era algo com que ela sonhava, que guardava como um tesouro, que ressentia 1.000.000 de vezes. A lembrança, contudo, não se podia comparar com a realidade. Por mais que tentasse, não conseguia evocar a verdadeira sensação, somente uma sombra dela, como uma nuvem fina e triste. Quando ele escreveu para falar-lhe sobre Frank, suas esperanças de que Padre Ralph se valeria do assunto como pretexto para visitá-los foram repentinamente por água abaixo. A descrição que ele fez da viagem para ver Frank na cadeia de Goldborn foi cuidadosamente redigida, despojada da dor que engendrara e sem a menor alusão à psicose de Frank, que se agravava dia a dia. Ele tentara em vão internar o rapaz no asilo de Morissette para os criminosos portadores de perturbações mentais, mas ninguém lhe dera ouvidos.
Por isso mesmo, limitou-se a transmitir a imagem idealista de um Frank resignado a pagar sua dívida para com a sociedade. E num trecho bem sublinhado, contou que Frank não tinha a menor ideia de que a família sabia o que lhe acontecera. A notícia chegara ao seu conhecimento, assegurara o padre a Frank, através dos jornais de Sydney, e ele cuidaria de manter os Clares na ignorância de tudo. Depois de ouvir-lhe essa afirmação, disse ele, Frank ficou mais calmo e o assunto morreu aí. Paddy falou em vender a égua castanha de Padre Ralph. Ned utilizava o cavalo preto, pernalteiro, como animal de lida, mais leve de boca e de natureza mais dócil do que as éguas ariscas e os cavalos intratáveis dos cercados. Os animais de lida eram inteligentes e raramente mansos. Nem mesmo a total ausência de garanhões servia para torná-los muito amáveis. Por favor, papai, posso montar a égua castanha também? Pediu Mad. Pensem como seria horrível se depois de todos os benefícios que nos fez, o padre voltasse aqui para nos visitar e descobrisse que vendemos a sua égua. Paddy encarou com bondade. Mad, não creio que o padre volte aqui algum dia. Mas pode voltar, nunca se sabe. Os olhos, tão parecidos com os de Fi, desarmaram-no. Não poderia persuadir-se a magoá-la mais do que ela já estava magoada, pobrezinha. Está bem. Ficaremos com a égua, Mad, mas não se esqueça de usar regularmente os dois, a égua e o cavalo, pois não quero saber de animais gordos em Drogheda, ouviu? Até então não lhe agradara usar a montaria do padre Ralph, mas depois disso ela passou a montar ora um, ora outro, para dar aos dois, na cocheira, a oportunidade de fazer jus à aveia que comiam. E ainda bem que a senhora Smith, Minnie e Cat eram loucas pelos gêmeos, pois estando Mad lá fora, nos pastos, e Fi sentada horas e horas à sua secretária na sala de estar, os dois sujeitinhos se divertiam horrores. Estavam em toda parte, mas tão alegres e com um bom humor tão constante que ninguém poderia zangar com eles por muito tempo. À noite, em sua pequena casa, a senhora Smith, que se convertera ao catolicismo havia muito tempo, punha-se de joelhos para dizer suas orações com uma gratidão tão profunda em seu coração que mal conseguia contê-la. Filhos nunca os tivera para alegrá-la enquanto Rod fora vivo, e durante anos a casa grande vivera vazia de crianças e suas ocupantes tinham sido terminantemente proibidas de misturar-se com os habitantes das casas dos pastores lá embaixo, ao pé do arroio. Mas quando os Clares chegaram, parentes de Mary Carson, chegaram também as crianças. Ainda mais agora que Jeans e Patsy eram residentes permanentes da casa grande. O inverno fora seco e as chuvas de verão não apareceram. Viçoso e alto, batendo no joelho das pessoas, o capim fulvo secou de tal maneira ao sol implacável que o âmago de cada haste de relva se tostou. Para olhar por cima das passagens, era preciso entrefechar os olhos e manter o chapéu bem desabado sobre a testa. A relva assemelhava-se a um espelho de prata, e os pequenos remoinhos de vento espiralados passavam atarefados por entre miragens azuis e tremeluzentes, transferindo folhas mortas e hastes partidas de um monte inquieto para outro. E como tudo estava seco! Até as árvores estavam secas, e a casca lhes caía em fitas duras e estrepitosas. Ainda não havia perigo de que os carneiros morressem de fome. A relva duraria mais um ano pelo menos, talvez mais, mas ninguém gostava de ver tudo tão seco. Havia sempre uma boa probabilidade de que as chuvas não viessem no ano seguinte nem no outro. Num ano bom, as precipitações atingiam 253 a 380 milímetros. Num ano mau, não chegavam a 126 milímetros e às vezes mal subiam de zero. A despeito do calor e das moscas, Mad amava a vida nos pastos.
conduzindo a égua castanha atrás de um rebanho de carneiros que balia, enquanto os cães, estatelados no chão, com a língua de fora, pareciam desatentos. Bastava, porém, que uma ovelha se desgarrasse do rebanho compacto para que o cachorro mais próximo disparasse no seu encalço, como um raio de vingança, os dentes afiados, ansiando por morder um casco infeliz. Mad cavalgou à frente do rebanho, bem-vindo alívio depois de haver respirado o pó que os carneiros tinham levantado durante vários quilômetros, e abriu a porteira do pasto. Esperou paciente que os cães, deliciando-se com essa oportunidade de mostrar-lhe o que sabiam fazer, mordendo e cercando, obrigassem os carneiros a passar pela porteira. Era mais difícil reunir e tocar o gado, que escoiciava e investia contra os cães, matando não raro um cachorro desavisado. Nesse momento, o pastor precisava estar preparado para entrar em ação e usar o chicote. Mas os cães gostavam do sabor do perigo trabalhando com bois e vacas. Essa parte, porém, não se exigia dela. Era o próprio Ped quem lidava com o gado. Os cachorros, contudo, nunca deixavam de fasciná-la. Sua inteligência era fenomenal. A maioria dos cães de Drogheda pertencia à raça dos Kelpies, de um rico pelo castanho amarelado e patas, peito e testa creme. Mas havia também os Blues de Queensland, maiores, de pelo cinzento azulado, malhado de preto e todas as variedades de cruza entre Kelpies e Blues. Quando as cadelas ficavam no cio, eram cientificamente acasaladas, emprenhadas e paridas. Depois de desmamados e crescidos, experimentavam-se os filhotes nas pastagens. Se fossem bons, guardavam-se ou vendiam-se. Se não prestassem, matavam-se. Assobiando para os cachorros a fim de chamá-los à ordem, Mad fechou a porteira após a passagem do último carneiro e guiou a égua castanha na direção da casa. Ali perto havia um grupo grande de árvores, várias espécies de eucaliptos e buchos e uma ou outra uilga na periferia. Dirigiu-se agradecida à sua sombra e, tendo agora tempo para olhar em torno, correu os olhos com prazer. Os eucaliptos estavam cheios de periquitos que gritavam e assoviavam suas paródias de cantos. Tentilhões pulavam de galho em galho. Duas cacatuas de crista roxa, deitadas com a cabeça inclinada para o lado, observavam-lhe o progresso com olhos faiscantes. Lavandinscas esquadrinhavam a terra à procura de formigas, com seus absurdos traseiros bamboleando. Corvos crocitavam eterna e lamentosamente. O ruído que faziam era o mais detestável de todo o repertório musical do mato, sem alegria, desolado e, de certo modo, sinistro, a sugerir carne podre, carniça e moscas varejeiras. Pensar num corvo cantando como uma araponga era impossível. O grito e a função ajustavam-se perfeitamente. É evidente que havia moscas em toda parte. Mad usava um véu sobre o chapéu, mas os seus braços nus eram constantemente assediados, e a cauda da égua castanha não parava de zunir, e sua carne não parava de tremer e arrepiar-se. Surpreendia Mad que, mesmo através do couro e do pelo de um cavalo, pudesse sentir algo tão delicado e leve quanto uma mosca. Elas bebiam suor e por isso atormentavam cavalos e humanos, mas estes nunca se deixavam fazer o que lhes permitiam os carneiros, que elas utilizavam para um propósito mais íntimo, botando seus ovos em torno da lã do traseiro ou onde quer que encontrassem lã úmida e suja. Enchia o ar zumbido das abelhas e animavam-no as brilhantes e ligeiras libélulas, que procuravam os drenos do poço, ao lado de borboletas lindamente coloridas e mariposas diurnas. Com um casco, sua montaria virou do avesso um tronco podre.
Mad olhou para o lado do tronco que estivera colado à terra e sua pele se arrepiou toda. Havia larvas de mariposas, gordas, brancas e asquerosas, bichos de conta e lesmas, imensas centopeias e aranhas. De suas tocas, coelhos saltavam e se detinham. Disparavam de novo para dentro da toca, esguichando jatos de pó branco no ar. Depois voltavam para espiar, torcendo o focinho. Mais adiante, uma equidna interrompeu sua busca de formigas, tomada de pânico ante a aproximação dela. Escavando a terra tão depressa que suas robustas patas, providas de garra, sumiram em poucos segundos, ela começou a desaparecer debaixo de um tronco imenso. Fazia trejeitos divertidos enquanto cavava, e os espinhos cruéis se lhe achatavam ao longo do corpo a fim de facilitar-lhe a entrada debaixo do solo, enquanto a terra voava de todos os lados. Ela saiu do meio das árvores para o caminho principal que conduzia à sede da fazenda. Uma camada cinzenta, malhada, cobria a poeira de um trecho do caminho. Eram cacatuas à cata de insetos ou vermes. Ouvindo-a aproximar-se, alçaram voo em massa. Mad teve a impressão de ser avassalada por uma onda cor-de-rosa. Peitos e asas ergueram-se acima de sua cabeça. O cinzento magicamente transformado em róseo. Se tivesse de deixar Drogue da manhã, pensou ela, para nunca mais voltar, eu a veria em sonhos como uma aquarela de peitos cor-de-rosa de cacatuas. Mais adiante, devia estar ficando muito seco. Os cangurus chegavam em quantidades cada vez maiores. Um grande rebanho de cangurus, de umas 2.000 cabeças, interrompeu seu tranquilo pastoreio, assustado pelas cacatuas, e perdeu-se na distância em longos e graciosos saltos, que engoliam léguas mais depressa do que qualquer outro animal, com exceção da ema. Os cavalos não conseguiam acompanhá-los. Entre um e outro momento prazeroso de estudo da natureza, ela pensava em Ralph, como sempre. Em seu íntimo, Mad jamais classificara o que sentia por ele como paixonite de menina, e simplesmente lhe chamava amor, como se fazia nos livros. Seus sintomas e sentimentos não diferiam dos de uma heroína de Ethel Madel. Nem lhe parecia justo que uma barreira tão artificial quanto o sacerdócio pudesse erguer-se entre ela e o que ela queria dele, isto é, tê-lo por marido. Viver com ele como seu pai vivia com sua mãe, em tão grande harmonia, que ele adoraria como Paddy adorava Fi. Sua mãe nunca fizera muita coisa para conquistar a adoração de seu pai, pensava Mad, e não obstante ele a adorava. Dessa maneira, Ralph logo veria que viver com ela era muito melhor do que viver sozinho, pois ela ainda não se compenetrara de que o sacerdócio era alguma coisa que Ralph não poderia renunciar em hipótese nenhuma. Sim, ela sabia que era proibido ter um padre por marido ou por amante, mas adquirira o hábito de contornar a dificuldade despindo Ralph do seu ofício religioso. Sua educação católica formal nunca chegara à discussão da natureza dos votos religiosos, e como ela mesma não precisasse da religião, não a continuou voluntariamente. E visto que a oração não lhe proporcionava satisfação, Mad obedecia às leis da igreja simplesmente porque, se não o fizesse, arderia no inferno por toda a eternidade. Em seu atual devaneio, comprazia-se na bem-aventurança de viver com ele e dormir com ele como seu pai vivia e dormia com sua mãe. Depois, a ideia da proximidade dele a excitava, fazia mexer-se na sala, desassossegada, e ela traduzia o desassossego num dilúvio de beijos, pois carecia de outro critério. As cavalgadas pelos pastos não lhe tinham aprimorado a educação sexual, já que a simples fungadela de um cachorro ao longe expulsava todo e qualquer desejo de acasalamento da mente de qualquer animal,
e, como em todas as fazendas, o acasalamento indiscriminado não era permitido. Quando os carneiros eram levados para as ovelhas de determinado pasto, Mad tomava outro rumo, e a vista de um cachorro trepado em outro era apenas o sinal para separar o par com um chicote e fazer os dois desistirem da brincadeira. Talvez nenhum ser humano esteja em condições de julgar o que é pior. Se o desejo incipiente com a inquietude e a irritabilidade dele decorrentes, ou o desejo específico com o seu impulso voluntário para satisfazê-lo. A pobre Mad desejava, embora não soubesse bem o que, mas o impulso básico lá estava, e arrastava inexoravelmente na direção de Ralph de Bricassart. E ela sonhava com ele, ansiava por ele, desejava-o. E deplorava que, apesar do amor que ele mesmo declarara, ela significasse tão pouco para ele que não o levasse sequer a visitá-la. No meio dos seus sonhos, avistou Ped, que também chegava à sede e seguia o mesmo caminho. Sorrindo, ela freou a égua castanha e esperou que ele a alcançasse. Que boa surpresa, disse Ped, emparelhando o velho Ruão com a égua quase nova da filha. É mesmo, concordou ela. Está muito seco daquele lado? Um pouco pior do que aqui, creio eu. Misericórdia, nunca vi tanto canguru. Deve estar tudo esturricado no caminho de Milparinca. Martin King andou falando numa grande matança, mas não vejo como um exército de metralhadoras poderia reduzir suficientemente o número dos cangurus para se notar a diferença. Ele estava tão amável, tão atencioso, parecia tão disposto a perdoar e a amar. E era tão raro que ela tivesse o ensejo de estar com ele sem ter pelo menos um dos rapazes ao seu lado. Antes que pudesse mudar de ideia, Mad fez a pergunta que lhe resumia todas as dúvidas. A pergunta que a atormentava e afligia, apesar de suas reafirmações. Papai, por que é que o padre de Bricassart nunca vem nos visitar? Ele está ocupado, Mad, respondeu Ped, cuja voz se tornara cautelosa. Mas até os padres têm férias, não tem? Ele gostava tanto de Drógueda que tenho certeza de que gostaria de passar as férias aqui. De certo modo, os padres têm férias, Mad, mas de outro, nunca estão de folga. Por exemplo, ele tem de rezar missa todos os dias de sua vida, nem que estejam inteiramente sós. Creio que o padre de Bricassart é um homem muito sábio e não ignora que nunca se pode voltar a um estilo de vida que já passou. Para ele, Mad, Drógueda é um pedaço do passado. Se voltasse aqui, esse estilo já não lhe daria o mesmo tipo de prazer a que está habituado. Você quer dizer que ele nos esqueceu? Disse a jovem com voz apagada. Não, não verdadeiramente. Se nos tivesse esquecido, não nos escreveria com tanta frequência, nem pediria notícias de cada um de nós. Ele virou-se na cela e havia piedade em seus olhos azuis. Como entendo que é melhor que ele não volte nunca mais, não o animo a pensar nisso, convidando-o a vir aqui. Papai! Mas Ped estava decidido a ir a fundo na questão. Ouça, Mad, é errado você pensar num padre, e já é tempo de compreendê-lo. Você guardou muito bem guardado seu segredo, e creio que mais ninguém sabe o que você sente por ele. Mas é a mim que se dirigem as suas perguntas, não é? Não muitas, mas o bastante. Pois ouça o que eu vou dizer-lhe. Você precisa parar, entendeu? O padre de Bricassart fez votos sagrados, que sei que ele não tem a menor intenção de quebrar. E você se enganou a respeito dos sentimentos dele por você. Ele já era um homem adulto quando a conheceu, e você uma menininha. Pois muito bem, é desse jeito que ele pensa em você, Mad, até o dia de hoje. A jovem não respondeu, nem o seu rosto se alterou. Ela é bem filha de Fi, pensou ele, não há dúvida. Volvido um momento, ela disse tensa. Mas ele poderia deixar de ser padre. Acontece apenas que ainda não tivemos a oportunidade de conversar sobre isso.
O choque estampado no rosto de Paddy era tão autêntico que ela não poderia deixar de acreditar nele. E a expressão do pai lhe pareceu mais convincente do que as palavras, por veementes que fossem. Maddie, oh meu Deus, nisso é que dá morar no mato. Você devia estar na escola, minha filha. E se sua tia Mary tivesse morrido um pouco antes, eu a teria mandado para Sydney com tempo suficiente para dar-lhe pelo menos mais 2 anos de estudo. Mas você agora está muito velha, não está? Eu não gostaria que as outras rissem de você por causa de sua idade, pobre Maddiezinha. Ele prosseguiu mais suavemente, espaçando as palavras para imprimir-lhes uma crueldade incisiva e lúcida, embora não tivesse a intenção de ser cruel, mas apenas de varrer ilusões de uma vez por todas. O padre de Bricassar é um sacerdote, Maddie. Compreenda bem, ele nunca poderá deixar de sê-lo. Os votos que fez são sagrados demais para quebrar. Depois que um homem se faz padre, não pode voltar atrás, e seus supervisores no seminário se certificaram de modo absoluto de que ele sabia o que estava jurando antes de jurá-lo. Um homem que faz esses votos sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que depois de feitos não podem ser quebrados nunca. O padre de Bricassar os fez e nunca os quebrará. Ele suspirou. Agora você sabe, não sabe, Maddie? A partir deste momento, não terá mais desculpas para sonhar com o padre de Bricassar.